Olá! Sejam bem-vindos à quarta aula da nossa trilha sobre seguros para empresas. Hoje vamos explorar dois tipos de coberturas que são muito importantes. São duas coberturas de responsabilidade civil fundamentais para proteger o negócio: o RC Operações e o RC Profissional. Se você está acompanhando desde o início, você já sabe como estruturar um seguro empresarial e as estratégias para atender as necessidades do cliente. Se você ainda não sabe, volta lá nos vídeos anteriores, porque pegar a trilha desde o começo faz toda a diferença. Agora, nessa aula aqui, a gente vai entender como que essas coberturas se complementam e quando oferecer cada uma delas ao seu cliente. E lembre-se, quem oferece essa trilha é a Segura, sua parceira estratégica em tecnologia para corretores. Com ferramentas como a Helena e o Carteira Quente, a Segura ajuda você a encontrar as melhores oportunidades e transformar a sua corretora numa máquina de vendas. Vamos juntos entender como garantir segurança total para o seu cliente? Ao final da aula, eu te conto como conhecer mais sobre a Segura. Vamos começar? O que é responsabilidade civil operações? Essa cobertura é uma cobertura voltada para danos causados a terceiros durante a operação cotidiana da empresa. Por exemplo, um cliente se machuca dentro de uma loja por conta de um piso escorregadio. Essa cobertura, geralmente, ela está presente no seguro de responsabilidade civil empresarial, compreensivo empresarial. E os principais riscos cobertos são danos corporais ou materiais a terceiros dentro das instalações da empresa. Os eventos relacionados à operação do negócio, como queda, incêndio, são aqueles que estão cobertos nessa cobertura, são aqueles compreendidos nessa cobertura. A relevância dessa cobertura é que ela é muito importante na hora de qualquer tipo de problema dentro do estabelecimento. Por exemplo, comércios, empresas de serviço, onde as pessoas estão ali circulando e podem vir a se machucar, pode cair às vezes, uma prateleira, machucar a pessoa, ter qualquer tipo de problema ali em que essa empresa seja responsabilizada e precise indenizar esse cliente. Também é muito comum em indústrias, importantíssimo, Indústrias onde, de repente, tem material quente, material pesado, alguém pode se machucar enquanto está circulando ali dentro, também é muito importante, Qualquer tipo, na verdade, de operação onde pessoas circulam, acidentes podem acontecer. E essa cobertura, ela pode ser colocada dentro da apólice do seguro empresarial e é muito importante. Agora, o que é a cobertura de responsabilidade civil profissional? Essa é uma cobertura totalmente diferente. É um seguro que é vendido apartado, é um outro seguro, é um outro ramo, E ela vai cobrir prejuízos causados por terceiros por conta de erros, omissões ou falhas na prestação de serviços profissionais. São erros profissionais de fato, no desempenho ali daquela atividade final, Por exemplo, um arquiteto erra um projeto causando prejuízo ao cliente. Isso é um erro de responsabilidade civil profissional. Esse erro não aconteceu dentro do escritório de arquitetura, aconteceu lá na obra, lá na casa do cliente, E o que vai respaldar, que vai dar tranquilidade para esse arquiteto se defender no caso de um processo, ou até mesmo propor um acordo a esse cliente, se de fato ele já reconhece que ele errou, é o seguro de responsabilidade civil profissional. Os principais riscos cobertos por esse seguro são danos decorrentes de falhas profissionais e os custos com honorários advocatícios. No caso, mesmo que não haja a culpa, mesmo que não tenha sido um erro, se você é processado, se você tiver o seguro de responsabilidade civil profissional, você tem o direito de ter um advogado ali te defendendo e ter o ressarcimento dessas despesas com advogado, com justiça como um todo, tá? Essa cobertura geralmente é exigida em contratos, em alguns contratos, como área da saúde, engenharia. Então, muitas vezes, para contratar uma empresa prestadora de serviço, até o contratante ele fala, não, tem que ter o RC profissional, mas muitas vezes ela não é exigida e o próprio profissional ou a própria empresa precisa ter a consciência de que é importante contratar esse seguro, independente de qualquer exigência contratual, mas realmente para se respaldar, porque erros podem acontecer ou até mesmo processos judiciais, mesmo que não ocorra o erro, podem acontecer e a empresa precisa estar respaldada com esse seguro. Existem algumas profissões onde esse tipo de risco é maior e outras menor, isso pode acontecer, mas em geral é uma cobertura muito importante. Então, principal diferença entre RC Operações e RC Profissional
RC Operações abrange danos ocorridos dentro das instalações da empresa ou durante as operações, de forma geral. Geralmente é incluído como uma cobertura adicional nas apólices compreensivas empresariais, embora ele pode ser contratado isolado, tá? Ele pode ser um seguro em si, mas pode estar ali dentro também do compreensivo empresarial. E já o RC profissional não está dentro do compreensivo empresarial, é um seguro contratado apartado. Ele cobre falhas técnicas ou erros na prestação de serviços e tem uma apólice específica para ele. Vamos pensar aqui num exemplo para a gente poder diferenciar. Primeiro caso, imagina uma clínica. Um paciente escorregou numa poça d'água e se machucou. A apólice que vai cobrir esse risco, né, é qual? Qual é a cobertura? RC Operações ou RC Profissional? Nesse caso, se o paciente está dentro da clínica, escorregou numa poça d'água e se machucou, RC Operações. Por quê? Porque o que aconteceu ali foi um problema dentro daquele espaço físico que gerou um machucado para aquela pessoa, que ela se machucou por conta de um problema estrutural ali daquele espaço. Já o segundo caso, um médico dessa mesma clínica realizou um procedimento que resultou em complicações por conta de um erro profissional. Então ele foi fazer, por exemplo, um procedimento de remoção de pinta num paciente usando uma máquina laser, queimou a pele do paciente, gerou uma queimadura. A cobertura nesse caso que vai ser aplicada é a cobertura de responsabilidade civil profissional. Então, se essa clínica tem um RC, uma apólice de seguro de responsabilidade civil da sua empresa, da clínica, ele tem a possibilidade de usar esse seguro para poder se defender, ter os custos judiciais e também indenizar esse paciente por conta desse erro. Então, é o RC profissional que se aplica nesse caso. Consegue captar a diferença? Os dois são importantes? Muito importantes. Quando que eu vou oferecer uma ou outra? Bem, em muitos casos você vai oferecer as duas, né? Mas primeiro você vai analisar o negócio, identificando a atividade principal, os riscos envolvidos, vai educar o cliente explicando a diferença entre um e outro, para ele não chegar para você e dizer: ah, mas eu não vou fazer RC não, porque minha apólice do seguro da minha empresa já tem um RC. Pera lá, tem, mas para um tipo de situação. Para atividade profissional, não. E você vai personalizar a proposta. Então, muitas vezes você pode aproveitar que está fazendo um empresarial e oferecer junto, né, agregado, assim, oferecer também o RC profissional para aquele cliente. Então, é bem interessante. E aí, a dica é usar exemplos práticos, né? Assim como eu fiz aqui, você com certeza conseguiu vislumbrar com bastante clareza depois dos exemplos. Você pode fazer a mesma coisa com seu cliente, usando exemplos práticos que se aplicam à realidade dele, à atividade dele. Vamos só pensar em algumas atividades empresariais que precisam de RC profissional. Isso só para te dar uma ideia e você até dar uma olhada aí na sua carteira de clientes, aproveitar o carteira quente da Segura, usar essa ferramenta fantástica que vai te ajudar a encontrar os seus clientes que têm atividades, que têm empresas nessas áreas e poder ofertar então o RC profissional para esses clientes. Ó, advogado. Advogado pode perder prazo processual, pode gerar prejuízo financeiro para o cliente por conta de erros ali na defesa, e com isso o RC profissional é muito importante. Escritório de contabilidade, qualquer erro, né, no cálculo do imposto, deixar de emitir uma declaração, gerar algum tipo de prejuízo, é importante ter o RC profissional. Clínicas médicas e odontológicas, aqui a gente fez uma trilha inteira na Segura sobre RC médico. Se você não assistiu, vale a pena correr lá e assistir. Tá incrível, tá bem explicado, você pode sair expert nesse produto. Qualquer procedimento cirúrgico pode causar complicações e é importante que as clínicas tenham um RC profissional, além do próprio médico na pessoa física dele. Empresas de engenharia e arquitetura, então um erro no cálculo estrutural, falhas, né, que podem gerar uma obra, tudo isso está coberto pelo RC profissional. Corretores de seguros, sim, nós corretores de seguros, eu também sou corretora de seguros. O corretor pode, às vezes, errar na hora de colocar uma informação importante ali na contratação da pólice, enquadrar errado o risco, ter algum tipo de negativa de um sinistro do cliente por conta do seu erro e, com isso, precisar lançar mão do seguro de RC profissional para poder se defender e ressarcir o seu cliente. Consultores financeiros, né? Um investimento mal orientado pode gerar prejuízo para o cliente, pedindo, né, o ressarcimento, e aí a gente vai, se a gente for pensando aqui, a gente vai ter várias profissões. Cada vez mais a judicialização está acontecendo, né, em diversos setores, e a gente precisa estar atento a isso e precisa estar
mostrando para o cliente, existe uma proteção para isso. Você se enquadra, você precisa. Vamos fazer? Muitas vezes você vai receber um sim e vai receber um muito obrigado. Por quê? Porque você pensou no risco do cliente e alertou ele para uma coisa que ele não tinha atentado. E aí, você gostou desse vídeo? Então vale lembrar quem está com você ao seu lado nessa jornada. A Segura. Com a Segura você pode simplificar a sua gestão e aumentar as suas vendas usando ferramentas como a Helena e o Carteira Quente. Tudo direto do seu celular e totalmente gratuito. Para se cadastrar, basta acessar o link da Segura que está aqui embaixo e fazer a sua inscrição. A equipe da Segura vai te chamar e orientar os próximos passos. Aproveita essa oportunidade e tenha uma tecnologia inovadora ao seu lado. A gente se vê no próximo vídeo.